Fala aluno, aluna, beleza? Professor Marcos Galvão, você que está acompanhando as questões da Enseja aí, gente, para quem não sabe, a Enseja é uma prova que você faz que você conclui o ensino médio, tá? Se você não terminou o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º, quer fazer essa prova do Enseja, pode fazer, tá? Beleza? E se você está no ensino médio, por exemplo, você parou no 1º ano e quer fazer essa prova para concluir, então você pode fazer também, tá? Então a terceira questão que eu faço aqui, essa vai ser uma questão de 2018, beleza? Regra de 3, gente, sempre cai isso aí, beleza? Então, bora para a questão, gente. Então essa questão caiu em 2018, é a 5ª questão. Vamos ler o texto? A partir da Segunda Guerra Mundial começaram a circular carros que chegavam a 120 km por hora. Mas durante o século XVII e até meados do século XIX, a maioria dos transportes eram feitos por carruagens puxadas por cavalos ou carros de boi, que atingiam velocidades da ordem de 5 km por hora. Assim, as carruagens dos membros da família real demoravam um tempo de 20 horas para ir do Rio de Janeiro até Petrópolis, que se encontra a 100 km de distância aproximadamente. Considere que uma família hoje desenvolva uma velocidade média de 50 km por hora para percorrer esse mesmo trajeto. Quantas horas de viagem essa família economiza em comparação com o tempo que era gasto pela família real? Pessoal, o que eu fiz aqui, eu dou uma dica para vocês, não façam. Como assim? Ler o texto inteiro e não anotar nada. Então eu já fiz de propósito para você não fazer, tá? Por quê? Porque se você ler o texto inteiro, agora você vai ter que começar a ler de novo, começar a pegar os dados, para depois anotar tudo certinho. Então, quando é uma questão que tem texto, uma questão de matemática que tem texto, você vai lendo, coloca as informações lá. O que você não utilizar não tem problema, mas as coisas, os dados que você utilizar já estão lá. Então, vai lendo e vai anotando, beleza? Então, ó, a partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a circular carro que chegava a 120 km por hora. Então, ó, no contexto da questão, ele diz o seguinte, né? Que antigamente não eram carros, eram carroças, né? Carruagens. Que a velocidade dessas carruagens era de 5 km por hora, certo? Então, a velocidade, ó, vou pôr aqui, ó. Velocidade é uma grandeza, gente, que pode ser medida. Velocidade, tá aí, ó. Velocidade, antigamente era de 5 km por hora. Olha lá, 5 km por hora. Velocidade, certo? Antigamente. E com essa velocidade de 5 km por hora, o tempo que ele demorava para chegar do Rio de Janeiro até Petrópolis, então, gente, esse tempo que ele demorava, olha lá, esse tempo que ele demorava era de 20 horas. Então, aqui, ó, tempo. O tempo que ele demorava era de 20 horas. Olha só, 20 horas. Beleza? Então, é essa informação. A informação que ele fala que os carros de hoje a partir da Segunda Guerra Mundial chegavam a 120 km por hora, essa informação a gente não vai precisar, beleza? Então tá aqui, ó, os carros antigamente, as carroças chegavam a 5 km por hora e demoravam 20 horas para chegar lá, certo? E depois ele fala que a família real demorava 20 horas. Depois ele fala, considere que uma família hoje desenvolve uma velocidade média de 50 km por hora, hoje em dia. Então vamos lá, velocidade aqui, gente, ó. Hoje em dia, a velocidade média é de 50 km por hora. Olha lá, 50 km por hora, certo? E quanto tempo ele está perguntando? Considere uma família hoje que desenvolve uma velocidade de 50 km por hora para percorrer esse mesmo trajeto. Qual o trajeto? Do Rio de Janeiro até Petrópolis, né? Então, quanto tempo que vai demorar, né, gente? Qual que é o tempo que vai demorar aqui? Aqui você colocaria X, geralmente, ó, X. Beleza? Tá.
Eu vou explicar aqui, gente, de duas maneiras. Usando regra de 3 simples, na parte mais técnica, e usando o raciocínio lógico, beleza? Então a primeira, eu vou usar a parte técnica, tá bom? Como que você monta uma regra de 3 simples, aí você tem que verificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Já vou explicar sobre isso. Então tá, aqui são os dados, gente. Então tem as grandezas, a grandeza tem que estar embaixo de grandeza, ó, quilômetros por hora, embaixo de quilômetros por hora. Grandeza, velocidade é o que pode ser medido. Tempo também é uma grandeza que pode ser medido. Então aqui, ó, quando as carroças andavam 5 km por hora, elas demoraram 20 horas para chegar no local. Se os carros de hoje, né, tiver uma média de 50 km por hora, quanto tempo vai demorar? Tá, você fez essa montagem, colocou aqui o X, então ó, a maneira que eu explico para os alunos é desse jeito. O que eu faço? Eu pego isso aqui sem pensar, eu pego isso aqui que está ó, 20 em cima e o X embaixo. Desse jeito que eu explico, gente, ó. Desse jeito que tá, você pega o 20 em cima, numerador, olha lá, e o X embaixo. Desse jeito, sem pensar nada, tá? Você montou lá, colocou grandeza embaixo de grandeza e já coloca aqui, ó, sem medo. Beleza? Igual. Agora você vai fazer a pergunta. Agora tem que saber fazer a pergunta. Para a gente verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Então vamos pensar comigo. Você vai fazer a pergunta dos itens que você tem. Para depois perguntar dos itens que você não tem para fazer sentido. Então olha só. Se você andar com velocidade de 5 km por hora, você vai demorar 20 horas para chegar no seu destino, certo? Bastante tempo. Então a velocidade é pouca, então demora muito para chegar, certo? Olha só, nessa primeira jogadinha você já tem que ficar esperto, por quê? Velocidade pouca vai demorar muito tempo para chegar, então velocidade pouca, muito tempo. Agora o que aconteceu aqui, gente? A velocidade é 50 km por hora, aumentou a velocidade. Se a velocidade agora é de 50 km por hora, ou seja, está mais rápido, o que vai acontecer com o tempo? Gente, vai diminuir. Então, vocês percebem isso, que as grandezas são inversamente proporcionais? Aumentou a velocidade, então vai diminuir o tempo, ele vai chegar lá em Petrópolis mais rápido. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, já vai uma dica. Velocidade e tempo, gente, sempre são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Se são inversamente proporcionais, eu não posso colocar o 5 aqui em cima no numerador e o 50 embaixo, porque elas são inversas, então eu tenho que inverter para ficar certo, tá bom? Então, são inversas, eu coloco o 50 em cima, ah lá, elas estão invertidas, e coloco o 5 embaixo. Certo, gente? Agora aqui eu tenho uma igualdade de duas frações. Isso se chama proporção. Como que eu faço? Eu multiplico cruzado, né? Só que eu já vou dar uma dica aqui, gente. Nessa fração que é independente se é uma proporção ou não, essa fração aqui, ó, de 50 dividido por 5, eu já posso dividir. Então, ó, vou dar uma adaptada aqui rapidinho. Vou fazer até aqui na fração, gente, ó. 50, cortei o zero aqui também, tá? 50 dividido por 5, gente, dá 10. Certo? Deu 10, ó, já simplifiquei. E aqui embaixo deu 1. Tranquilo? Eu posso fazer isso numa fração. Se chama redução de fração, tá? Simplificação de frações. Eu reduzi. Alterou alguma coisa? Não, não alterou, porque 50 dividido por 5 dá 10. E o 1 fica embaixo só para a gente não pensar que deu 0, tá? Então agora eu posso multiplicar cruzado, gente. Vai ser esse 20 aqui, ó. Vou até mudar a cor. O 20 vai multiplicar 1, mas antes disso vamos fazer com o x, né? O x vai multiplicar o 10 aqui, ó. Vou mudar a cor, 10 vezes x, 10x, certo? Número, quando multiplica a letra, vai juntar. 10 vezes x, 10x é igual. Gente, agora vai multiplicar esse 20 com 1 aqui que sobrou, ó. Tá bom? 20 vezes 1, 20. Gente, eu só posso fazer essa multiplicação aqui quando for uma proporção, quando for uma igualdade no meio. Quando for adição, subtração, multiplicação, divisão, já é outro esquema, tá bom? Então presta bem atenção, quando eu tenho sinal de igualdade entre duas frações, eu posso fazer
a multiplicação cruzada, tá? Porque é uma proporção. Então tá aqui, ó, eu estou com uma equação do primeiro grau, 10x é igual a 20. Eu quero saber o valor de x sozinho, ponho aqui o x. Esse 10 que estava multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então fica 20 dividido por 10. Certo? Então x vai ser igual 20 dividido por 10 dá 2, gente. Esse 2 é o quê? 2 horas. Certo? Aí você tá lá no calor da questão, chegou lá, deu 2 horas. O que você já vai? Já vai na alternativa A. Gente, você já caiu na pegadinha da questão. Ó, você sabe fazer, mas você estava ansioso, você caiu na pegadinha da questão. Porque ele não está perguntando isso. Ele não está perguntando somente quanto tempo que vai demorar hoje em dia para você chegar no destino. Ele está perguntando, olha só a pergunta, quantas horas de viagem essa família economiza em comparação com o tempo que era gasto pela família real. Então, antigamente, gastava-se quanto? 20 horas. Agora, gastam somente 2 horas. Então, economizou o quê? 18 horas, gente. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C. Então, economizou-se 18 horas. Certo? Então, tá feita aí a questão, usando tecnicamente, né, como monta tudo. Agora eu vou explicar para vocês, gente, a maneira que usa raciocínio lógico, tá bom? Então eu vou voltar tudo aqui, essas anotações, tá bom? Eu vou voltar tudo aqui, vai ficar tudo branquinho de novo, mas você, nessa parte do vídeo, se você quiser tirar print, você pode tirar, tá bom? Então eu vou voltar aqui, ó. Vou deixar tudo clarinho para você não ser influenciado pelo que eu já falei. Ó, voltei aqui. Beleza? Voltei aqui. Agora vamos lá. A gente já sabe o contexto da questão, vamos supor que você montou isso aqui. Usando o raciocínio lógico, gente, vamos pensar aqui comigo, ó. Só montar aqui. Ó, usando o raciocínio lógico, vamos pensar. Se a velocidade da carroça era de 5 km por hora, certo? Ela levava 20 horas para chegar no local. O que aconteceu aqui, ó? Dos 5, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Era 5 km por hora, foi para 50, gente. O que aconteceu dos 5 foi para 50? Então foi multiplicado isso aqui, ó, multiplicado, olha só, multiplicado por 10, certo? Multiplicado por 10. Guarda isso aí. Se eu sei que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, se aqui multiplicou por 10, lá vai ter que ser o quê? Dividir por 10, certo? As grandezas são inversamente proporcionais, então já sai direto, tá bom? Então, ó, 5 km por hora demorou 20 horas. Aumentou 10 vezes a velocidade, então vai diminuir 10 vezes o tempo. Olha só, então vou dividir, ó. Inverso. O inverso da multiplicação, gente, é a divisão. Se eu multipliquei por 10, agora eu vou dividir por 10. Então, quanto que é 20 dividido por 10? É 2. Já achou aqui na hora, gente, ó, 2 horas. Certo? Então, é uma maneira usando raciocínio lógico. Beleza, chegou em 2 horas, mas não pode esquecer que o contexto aqui da questão, a pergunta mesmo da questão é o seguinte: quanto tempo ele economizou? Então, se era de 20 horas, passou a ser 2 horas, economizou 18 horas. Então, a alternativa aqui não muda, gente. Só a maneira ali de fazer, que você usa no raciocínio lógico, eu acredito que seja mais rápido. É lógico que algumas questões, né, gente? Quando a regra de 3 simples, algumas regras de 3, dá para fazer usando raciocínio lógico, beleza? Então, é isso, gente. Pessoal, finalizando aí a questão. Então tem duas maneiras de resolver aí, a maneira técnica, né, a maneira que usa o esqueminha das proporções lá, pode resolver, ou usando o raciocínio lógico, beleza? Se você gostou, gente, curte lá, se você assistiu o vídeo, dá um curtir, dá um trabalhinho em fazer o vídeo aqui, viu, gente? Me ajuda aí, beleza? Então, até a próxima questão e valeu!